E aí, gente, tudo bem? A alegria de vocês chegou agora, a mais nova YouTuber. Aposto que a semana de vocês fica até mais feliz com a minha presença. Fala sério. Tô com saudade de vocês, viu? Olha só como que eu fiz essa semana. Eu coloquei aqui, retomei 2 slides da semana passada, para eu fazer uma explicaçãozinha rápida de novo sobre transitividade verbal e aí a gente poder passar para a correção de todas as atividades que eu enviei. Tá joia? Então, eu quero que vocês prestem muita atenção. Eu já falei que essa matéria de transitividade verbal, ela é muito importante, muito mesmo, não que as outras não sejam, mas essa aqui é muito importante porque ela é base para muitas outras matérias. Eu quero que vocês prestem muita atenção na correção das atividades, porque as atividades vão ser feitas todas com base até naquela aula da semana passada, tá? Então, assim, é óbvio que eu não vou parar a correção para esperar vocês corrigirem, porque não tem lógica. Depois é só vocês pausarem e fazer essa correção. Vocês vão ver nos slides que as respostas estão digitadas, tudo direitinho. Eu fiz a reprodução de todas as páginas de atividade do livro nos slides, mas eu não importei de ficar pequeno, porque vocês vão ter que usar o livro e o caderno para fazer a correção, tá? Então, eu coloquei lá mais para vocês verem qual página que que a gente está corrigindo naquele momento, tá? Então, vocês acompanhem com o livro e com o caderno sempre, tá? Então, vamos lá. Então, tá por ordem aí, ó. Vou retomar a transitividade verbal de forma rápida, mas, assim, objetiva e tudo. Depois a correção dessas atividades aí das páginas 94 e 95, tá? Então, vamos lá, vai estar tudo com título para mostrar qual questão que é, tudo direitinho. Na questão aqui de retomar, vocês vão ver que os slides, eu retirei 2 da semana passada. Olha lá, ó. Eu vou falar de novo o que é essa transitividade verbal e mostrar as possibilidades dos verbos, tá? A transitividade verbal, a gente viu que a relação que um termo que um verbo tem, qual que é a relação dele com o complemento. Se ele precisar de complemento, nós vimos isso. Por isso eu coloquei verbo transitivo, porque é o verbo transitivo que precisa de complemento, tá? Então, a transitividade verbal é a relação estabelecida entre o verbo transitivo e os seus complementos. Essa relação é com preposição? É sem preposição? Ou esse verbo não precisa de complemento, que é o caso dos verbos intransitivos. Porque sozinho esses verbos transitivos não conseguem passar um sentido completo, o que significa que ele tem que transitar para o complemento dele. Aí eu mostrei para vocês que esses verbos só podem ser os verbos significativos, que são os verbos de ação. Eles podem ser intransitivos ou transitivos. Os verbos intransitivos são aqueles que têm significado neles mesmos. Então, eu coloquei o exemplo aí de baixo para vocês. E expliquei também que os adjuntos adverbiais não são considerados complementos verbais, eles não são objetos. E os verbos transitivos, eu mostrei que, o contrário, eles precisam do complemento, porque nele só não tem o sentido para a frase. Então, tá lá. Coloquei, eu adoro os momentos felizes. Então, vocês vão me perguntar, se eu tivesse parado, você adora o quê? Aí eu tive que completar o sentido desse verbo. Ok. E falei dos complementos verbais. Aí aqui, ó, o próximo, eu coloquei aquele esquema que eu mostrei para vocês. Até consertei lá o posicionamento que tinha saído fora no outro slide do verbo significativo. Então, olha só. Os verbos, eu mostrei que aqui para vocês que os verbos de ligação, eles não têm relação nenhuma com a transitividade verbal. A transitividade verbal é feita através dos verbos de ação. Então, mostrei aqui nesse esquema aí, ó. Os verbos significativos são divididos nos 2 grupos aí.
Ou eles são transitivos ou eles são intransitivos, né? Nos transitivos, vocês vão ter 3 possibilidades de objeto, 3 possibilidades de complemento, porque é nos transitivos que os complementos aparecem. Nos intransitivos não, porque não tem complemento, então não tem como eu classificar. Então tá lá, eu posso ter objeto direto, que é um complemento sem preposição. Eu posso ter um objeto indireto, que é um complemento com a presença de preposição, e eu posso ter os 2 complementos ao mesmo tempo, né, direto e indireto, que é uma parte do complemento sem preposição e uma parte com preposição. Beleza. Então, nós vimos isso tudo na semana passada, e se vocês quiserem retornar de novo, assim, né, retornar é de novo, né, óbvio. Se vocês quiserem revisar, vocês podem assistir o vídeo da semana passada, que ele está muito detalhado, com muito exemplo, então é melhor para vocês, tá? Mas eu quis retomar aqui para vocês prosseguirem na correção, relembrando aqui essa parte que é mais importante. Então, olha só, a primeira parte, aí, tá vendo? Olha, reproduzir a página do livro para vocês saberem de qual texto que eu estou falando, né, que a gente está corrigindo aqui as questões, só que vocês não precisam se preocupar em ler o que eu reproduzi aqui. Por isso que vocês têm que estar com o livro do lado, tá? Então, sobre esse texto aí, ó, texto infância. Então, todas as atividades da 22 a 25 vão estar relacionadas com esse texto. Nesse slide aqui, específico, tem a correção da questão 22 e da questão 23. Fiz só das 2 questões nesse slide para não ficar embolado, tá? Então, olha só. Então, questão 22. Releia a primeira estrofe do poema e faça o que se pede. Olha só. Primeira estrofe. Meu pai montava a cavalo. Ia para o campo. Minha mãe ficava sentada cozendo. Meu irmão pequeno dormia. Eu sozinho, menino entre mangueiras, li a história de Robinson Crusoe. Comprida história que não acaba mais. Essa é a primeira estrofe. Então, os termos sublinhados nessa estrofe do poema exercem a mesma função sintática. Função sintática, eu já expliquei para vocês que é a função do termo dentro da frase, né? Então, olha só. Termos grifados. Olha, a cavalo. Meu pai montava a cavalo. Vamos ver então. E o segundo termo grifado. Eu sozinho, menino entre mangueiras, lia a história de Robinson Crusoe. Então, eu coloquei para vocês, ó, eles não exercem a mesma função. Então, eles exercem função sintática diferente. Vamos ver quais. A expressão a cavalo é um adjunto adverbial de modo. É o que, no caso, que meu pai montava, né? Então, olha só, ele montava a cavalo. Então, já que é um adjunto adverbial de modo, não posso considerar um objeto, né? Então, esse termo é um adjunto adverbial de modo diferente da expressão a história de Robinson Crusoe. Porque, olha lá, eu sozinho, menino entre mangueiras, lia. Lia o quê? Eu tenho que completar. Lia a história de Robinson Crusoe. Então, aí eu tenho um complemento verbal. Aí eu tenho um objeto direto. Porque esse complemento foi ligado ao verbo ler sem a presença de preposição. Ok? Lia a história. Tá? Ah, mas tem um dia aí. A história era de Robinson Crusoe. Mas ao todo, o que eu lia? Eu lia a história de Robinson Crusoe. Ok. Então, os termos não exercem a mesma função sintática. O a cavalo, adjunto adverbial de modo, então não é complemento verbal. E a história de Robinson Crusoe é um complemento verbal, objeto direto. Ok. Letra B. Então, essa aí é a letra A da questão 22. Letra B. Indica a transitividade dos verbos montar, dormir e ler. Quando a gente estiver pedindo indicar a transitividade verbal, é mostrar
com relação à transitividade, o que esse verbo é? Ele é transitivo direto? Ele é transitivo indireto? Ele é transitivo direto e indireto ao mesmo tempo? É óbvio que o verbo transitivo, vocês vão precisar olhar o complemento para falar o que ele é. E o verbo intransitivo é só intransitivo mesmo, né? Porque eu sei que ele não tem complemento. Então, vamos lá. Vamos ver a transitividade desses 3 verbos. Primeiro verbo, montar. Vamos achar ele no texto aí, tá? Meu pai montava a cavalo. Se o a cavalo nós acabamos de falar que é um adjunto adverbial de modo que não pode ser considerado um complemento verbal, então montar é um verbo intransitivo. Eu não tive complemento para ele. Dormir, olha lá, meu irmão pequeno dormia. Eu precisei completar o sentido desse verbo? Não, ele dormia, pronto, acabou, né? Então, olha só, o verbo montar e dormir, eles são intransitivos, ou seja, eles não apresentam, não precisaram de complemento aí nesse contexto. Verbo ler, mesma coisa na questão A. Eu mostrei que lia a história de Robinson Crusoe. Se eu tive aí um objeto direto, esse verbo ele é transitivo, porque ele precisou do complemento, e ele é transitivo direto, porque esse complemento dele é um objeto direto. Tá? Então, montar e dormir intransitivos e ler transitivo direto. Essa é a letra B. Questão 23. Leia as frases a seguir. Meu irmão pequeno dormia. O homem dormiu o sono dos justos. Olha só, explique a transitividade do verbo dormir nessas frases. Mesma coisa, expliquei. Explicar transitividade ou mostrar transitividade é explicar se aquele verbo é transitivo ou intransitivo. E se for transitivo, se ele é direto, indireto ou direto e indireto ao mesmo tempo. Tá? Então, vamos lá. É o mesmo verbo usado em 2 contextos, certo? Meu irmão pequeno dormia. Acabei de falar na letra B que ele dormia, pronto, e acabou, tem sentido completo. Então, esse verbo é intransitivo. Eu expliquei a transitividade dele. Quando eu falo que o verbo é intransitivo, eu estou explicando que esse verbo não precisou de complemento. Ok, é um verbo que tem sentido nele mesmo, ali naquele contexto. Segunda frase, o homem dormiu o sono dos justos. Gente, eu não parei em dormir, eu completei o sentido dele. Então, o homem dormiu o sono dos justos. Eu completei com um objeto direto, tá? Agora, presta atenção. O que é importante aqui nessa questão 23? É importante porque nós comprovamos aqui que o mesmo verbo, ele pode ter transitividade diferente. Então, não é fixo isso. O verbo tal é tal. Tem verbo que realmente não tem outra possibilidade de transitividade. Mas tem verbo que, dependendo do contexto, ele pode ser transitivo e, dependendo do contexto, ele pode ser intransitivo. Tá? Então, fiquem espertos quanto ao contexto por causa dessas classificações. Tá? Então, essa aqui foi a correção da 22 e 23. Vamos na próxima aqui. Correção agora das outras duas da página 94, 24 e 25. Ainda sobre o mesmo texto, tá bom? Sobre o texto A Infância. Vamos corrigir 24 e 25. Questão 24. Reescreva o terceiro verso da segunda estrofe, acrescentando 3 objetos diretos ao verbo emoldurado. Olha lá, o verbo emoldurado é o verbo chamava. Então, eles não falaram que tem que ser referente ao texto. Vocês têm que criar 3 objetos diretos para esse verbo. Mas como é que eu vou fazer isso, gente? Pensa, eu já falei isso com vocês, tem uma lógica, pensa. Eles querem que eu crie 3 objetos diretos, beleza. Então, eu tenho que completar o sentido desse verbo sem preposição, é objeto direto. Então, olha os exemplos que eu coloquei para vocês, tá? E vocês vão conferir o seu de acordo com o meu. Não tem que ter sentido e não pode apresentar preposição. Aí é objeto direto.
Então, olha lá. Chamava os tios, os irmãos e os tios para o café. Eu chamava. Quem que eu chamava? Quem chama, chama alguém, sem preposição. Eu chamava os irmãos, saiu errado aí, gente. Eu chamava o irmão e os tios, o artigo era só o, tá? Eu chamava o irmão e os tios para o café. Mostrei quem que eu chamava. Completei com um objeto sem preposição, objeto direto. Chamava os alunos para o café, mesma coisa, sem preposição. E chamava as crianças para o café, também sem preposição. Beleza? Questão 25. Releia a terceira estrofe do poema e faça o que se pede. Olha lá a terceira estrofe. Deixa eu ler aqui pelo livro. Vamos lá. Minha mãe ficava sentada cozendo, olhando para mim. Não acorde o menino. Para o berço onde pousou um mosquito. E dava um suspiro, que fundo. O suspiro dela era fundo, né? Era sentido. Então, olha lá. Explicite, deixe claro e mostre. Eu já falei com vocês desse verbo aí também, desses verbos de comando que tem nos cabeçalhos. No final do livro de vocês costuma ter o significado. Então, explicite, deixe claro aí a função sintática dos termos destacados nessa estrofe. Olha o termo destacado e vamos ver a função sintática. Não acorde o menino. Eu mostrei quem que não era para acordar. Não acorde quem? O menino. Né? Então, em outro contexto, esse verbo poderia ser até intransitivo. Mas aqui ele é transitivo direto, porque esse verbo ele vem seguido de um complemento, de um objeto direto. Então, olha a expressão que eles querem que a gente dê a função sintática. Não acorde o menino. Então, o menino aí, nesse contexto, tem o papel de objeto direto. É um complemento sem preposição do verbo acordar. Agora, olha o segundo destaque. Para o berço onde pousou o mosquito. O que pousou? Um mosquito. Ele praticou a ação de pousar. Ele que pousou. Então, aqui, a expressão um mosquito possui o papel de sujeito. Então, dentro da frase, um mosquito é sujeito. Então, ok. A gente mostrou a função sintática, a função que exerce dentro da frase de cada expressão aí. Letra B. Analise se é possível substituir esses termos por pronomes pessoais do caso oblíquo, sem prejudicar o sentido do texto. Nós vimos lá na matéria de semana passada que os pronomes oblíquos, eles podem exercer papel de objeto. Nós vimos isso. Só que vamos ver a aplicação aqui agora. Então, vamos tentar substituir. Tá lá, ó. O primeiro pode ser substituído pelo pronome oblíquo o. Olha só, não acorde o menino. Ou seja, não acorde o. Eu substituí o menino pelo pronome oblíquo o. Aqui deu. Lembra que eu falei que os pronomes oblíquos o, a e os plurais, eles podem exercer papel de objeto direto? Pois é. A gente substituiu um objeto direto por ele agora. Eu comprovei isso para vocês. Agora, olha, um mosquito. Para o berço onde pousou um mosquito. Para o berço onde pousou, não dá para substituir. Sabe por que não dá? Porque é sujeito. O principal papel de um pronome não é fazer substituição? Pois é. Se essa é a primeira vez que o sujeito apareceu na frase, se eu faço a substituição por pronome oblíquo, eu comprometo o sentido da frase. Eu não mostro para vocês o que pousou. E outra coisa, o o e o a, ele exerce papel de objeto direto. Se eu falei isso, o sujeito aqui no caso não está incluído. Tá? Então, a gente pode substituir esses termos por pronomes oblíquos? O primeiro, sim, porque exerceu o papel de objeto direto. O segundo, não, porque ele tem função sintática de sujeito e eu não posso substituir por pronome oblíquo nesse caso aqui. Tá bom? Então, vamos continuar com a correção. Agora, página 25, as questões 27 e 28.
Eu reproduzi de novo a página do texto, mas vocês acompanhem no livro. É essa página aí, então. Tá? Então, as questões 27 e 28 são relacionadas com esse poeminha, esse textinho aí, um soneto. Então, vamos lá. Questão 27. O que está pedindo? Para ler, e na letra A, classifique os verbos em negrito. Quais são os verbos que são em negrito aí? Floriu e ouvi. Então, classifique esses verbos em negrito quanto à sua transitividade. Já expliquei no slide de trás. Explicar a transitividade do verbo. E indicar os termos que os complementam. Então, aqui já está dando uma dica. Tem termo que complementa. Então, vamos lá. Então, se está pedindo para mostrar o termo que complementa esse verbo pode ser intransitivo? Óbvio que não. Então, tá vendo aqui que quando a gente lê uma questão com atenção, a própria questão nos ajuda? Pois é. Então, no cabeçalho falou que esses verbos têm complemento. Então, de cara, eu já sei que é verbo transitivo. Então, vamos ver se esse complemento vai apresentar preposição ou não. Então, vamos lá. Na minha alma floriu o quê? Peraí, página 95. Ah, tá. Na minha alma floriu um novo carme. Então, olha só. Floriu um novo carme. Apareceu preposição? Não. Então, eu tenho um verbo transitivo direto, porque o complemento é direto. Então, olha só. Floriu é um verbo transitivo porque precisou de complemento e esse complemento veio sem a presença de preposição. Verbo ouvir agora. Ouvi gritos em mim como um alarme. O que eu ouvi? Eu ouvi gritos. Então, de novo, eu tenho um verbo transitivo, precisou de complemento, e com a presença de um complemento sem preposição. Então, no caso aqui, nesse contexto, são verbos transitivos diretos. Mas eu até coloquei como observação ali na letra A, mas também podem ser classificados como intransitivos. Óbvio que vai depender do contexto. E a quais termos eles estão se referindo? Vamos fazer aqui comigo agora. Eu não coloquei aqui, mas vamos fazer. Floriu. Na minha alma floriu o quê? Um novo carme. É a esse termo que está se referindo. E ouvir. Ouvir o quê? Ouvir gritos. É a esse termo que o verbo ouvir está se referindo. A letra B, vocês não precisariam fazer, porque eu não entrei com vocês ainda. Na última aula, eu ainda não expliquei sobre objeto direto preposicionado. Tá? Então, a letra B não precisava ter feito. 28, questão 28. Leia o poema, né? Esse poema aí 14, de Mário de Andrade, com atenção aos verbos. Olha os verbos que eles estão pedindo atenção. Cair, gorar, reentrar e reprincipiar. São esses 4 verbos, até estão em destaque aí do lado da questão. Coloquei. O que eles estão pedindo aí para a gente fazer? Cite a transitividade de novo, né, de cada um deles. Então, vamos ler. Verbo cair. Olha lá. O verbo cair é intransitivo, ele não precisou de complemento, tá? No caso, apareceu lá, cair morto, é o jeito como ele caiu. Então, eu tenho um adjunto adverbial de modo. Então, eu não considero complemento verbal, não é um objeto. Gorar. Gorar, tá lá, ó. Fiz gorar a inteligência. O que eu fiz gorar? A inteligência. Então, eu tenho um verbo transitivo direto. Reentrar. Vou reentrar no meu povo. Vou reentrar em algum lugar, assim como também o reprincipiar. São palavras assim que a gente não usa com frequência, né? Então, reentrar. Vou reentrar onde? No meu povo. Então, aqui agora eu tenho um verbo transitivo, que precisou de complemento, mas esse complemento veio com preposição, porque no é em mais o.
tá? Então, eu tenho um verbo transitivo indireto. E reprincipiar. Reprincipiar minha ciência. Deixa eu conferir. Ok. Reprincipiar minha ciência. Então, reprincipiar alguma coisa. Eu tenho aqui, presta atenção. Que eu reprincipiei? Minha ciência. Mas eu não precisaria desse complemento. Então, eu tenho um verbo intransitivo também, tá? Porque eu poderia deixar só assim, ó, né? No caso do poema, poderia ser só assim, ó. Fiz vorar a inteligência, vou reentrar no meu povo, reprincipiar. Ok. E aí você poderia subentender o restante do verso, mas o verbo não precisaria de complemento. Então, eu tenho cair e reprincipiar, verbos intransitivos, e gorar e reentrar, verbos transitivos. Gorar, transitivo direto, reentrar, transitivo indireto. Beleza. Gente, eu fiz a correção, então, de todas as atividades, tá? Que eu havia passado junto com o roteiro da semana passada. Então, eu fiz do mesmo jeito que a gente faz em sala, tá? Não saltei nada, corrigi tudo. Dedique-se no para casa, não façam atividades apenas para preencher essa matéria, não é brinquedo não, tá? Levem tempo para fazer as atividades, leia com atenção os cabeçalhos, tá bom? Um beijo e um abraço para vocês, até a próxima.